Olá, tudo bem? Nós vamos, nesse momento, passar a gravação da videoaula da semana 7. Eu peço desculpa, mas infelizmente eu fiz a gravação e o áudio não saiu. Olá, boa noite. Nós estamos aqui para a gravação da videoaula da semana 7. Infelizmente, apenas agora, porque eu realizei uma gravação que ficou sem o áudio, eu não pude postar, depois faltou tempo para fazer uma nova gravação, apenas agora. Hoje recebi também uma mensagem da representante da turma de Santana para esse primeiro período, e Quitéria me falou que vocês estavam com dificuldade em compreender o que era para fazer essa semana. Então, vamos lá, tá? Estamos, então, na semana 7, que encerra amanhã, tá? Entretanto, tudo que vocês teriam que fazer esta semana já foi explicado aqui na semana 5 e 6, né? A gente explicou desde o contrato pedagógico que vocês fariam uma prática em sala de aula, que posteriormente nós explicaríamos. Iniciamos a explicação já na semana 5, vocês tiveram a semana 6 e a semana 7 agora para concluir. Então, na semana 7, vocês continuam a prática na escola. Para reforçar, né, consolidar as informações, aprofundar a questão da relação da gestão com a comunidade, né, se as relações eh, no âmbito da escola, se elas reproduzem as relações sociais no âmbito da sociedade, né? Como é que isso acontece, se não acontece, enfim. E também para quem se atrasou, poder ter tempo para poder realizar a prática, né? E também ir produzindo o seu relatório. Então, nós fomos dando tempo aí para que vocês pudessem ir produzindo a, participando, vivenciando esta prática em sala de aula, né, ou melhor, na escola, e que pudessem ir realizando a produção do relatório, que será a avaliação presencial de vocês. Então, aqui nas orientações, a gente explica, né, que o objetivo é dar continuidade. Eu fico imaginando que falta alguma leitura, porque aqui está explicado o que é para se fazer na semana, né? Assim como nas orientações das atividades. Então, a finalidade é investigar e refletir sobre a escola, e isso dando continuidade que já vínhamos fazendo semana passada, né? À luz dos temas, conteúdos discutidos durante o componente, mas particularmente as práticas pedagógicas gestora, docente, discente, assim como a relação no âmbito da sociedade. Então, o objetivo dessa semana era a gente aprofundar as relações entre os gestores, os docentes, os discentes, né? Entre a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, e também entre a escola e a comunidade externa, né? A relação, como se dão essas relações entre gestor, docente, discente, e comparando-se com as relações sociais no âmbito da sociedade. Relações de poder, relações hierárquicas, relações muitas vezes injustas. Claro que em 1, 2 semanas, 2 horas ou um pouco mais que você passa na escola, não dá para aprender em profundidade esses elementos. Mas a gente gostaria e recomenda, né, e faz aqui a orientação para que vocês busquem esses aspectos. Tentem aprender, tentem identificar se e como eles acontecem, né? É isso que a gente quer de vocês. Bem, a videoaula eu vou postar aqui, o fórum de dúvidas, comentários. Vou voltar aqui em breve para poder responder aquele que eu ainda não respondi. E a atividade da semana, o envio de arquivo. Que envio de arquivo? Semana passada vocês disseram que o tempo era curto, e aí eu disse, entrega pelo menos
a frequência. Mas aqui não, aqui você vai entregar uma versão parcial do seu a sua atividade na escola. Então, aqui, ó, dando continuidade ao trabalho de campo, indicado na semana 6, após ter identificado como a escola estabelece as relações entre a gestão, docentes, discente e a comunidade, se são as relações lineares, verticais, baseadas exclusivamente na autoridade, sem abertura ao diálogo e ao dissenso, ou se são relações mais abertas, horizontais, baseadas em decisões e espaços colegiados, participação da comunidade interna e externa. Tente estabelecer relações entre as formas de relacionamento que identificou entre os agentes escolares indicados e as relações mais amplas no âmbito da escola na sociedade. Então, é isso que você vai escrever. Você vai pegar aquele mesmo cabeçalho que a gente coloca toda semana lá. Aqui não está, mas você já tem acesso também na semana anterior, né? E você vai tecer, né, um texto que vai compor também o seu relatório sobre esse aspecto específico das relações, tá? Orientações gerais. Essa atividade poderá ser realizada em dupla, sim, em dupla e até em trio, como será toda a atividade que vai constar do relatório, né? Utilize o mesmo cabeçalho e a frequência disponibilizada na semana 6 para a organização da atividade. E aqui você vai ser avaliado como, o que é que a gente vai exigir de você. Se você atendeu a isso aqui que a gente pediu, né? Se você não atendeu e se fugiu ao tema, você vai ter de 0 a 3,9. Se você atendeu, mas a sua discussão, a apresentação do seu texto foi de forma superficial, baseada apenas na sua opinião, vai de 4 a 5,9. Por quê? Porque a gente deseja que você atenda o que a gente pede, mas com base no material de estudo que a gente disponibilizou nas semanas anteriores, né? Então, também aqui atendeu ao que se pede de forma aprofundada, baseando no material do estudo e acrescentando contribuições de outras fontes. Então, à medida que você vai aprimorando, qualificando a sua escrita, né, da sua análise sobre os aspectos que a gente pede, que a gente solicita, a gente vai aumentando também a nota que pode ser atribuída ao seu trabalho. Assim, a gente incentiva que vocês busquem cada vez mais produzir, né, reflexões bem consistentes, né? E não com base simplesmente na opinião, né? E não um textinho somente para constar lá, para a gente avaliar, né? Que a gente quer que vocês de fato se apropriem, que construam conhecimento e que possam externar essa aprendizagem por meio de um texto, né? Crítico, analítico, reflexivo, trazendo os autores que a gente estudou para fazer a leitura dessas relações que acontecem no âmbito da educação básica e que também são objeto da didática, né? Então, a gente volta aqui para, desculpa, eu estou falando de didática, mas são dois componentes curriculares, faça a correção, fundamentos históricos sociofilosóficos. Também são objeto da didática, sim, embora esse não seja o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora é fazer uma análise geral da escola, né, à luz da filosofia, da sociologia da educação e da história da educação. Né? Vamos pensar esses aspectos da escola a partir das teorias críticas, melhor, das teorias não críticas, das teorias crítico-reprodutivistas, que trabalham a escola, a dualidade da escola, trabalha a violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado, vamos pensar a partir da filosofia, né? Vamos pensar a partir das tendências pedagógicas, como é que a gente lê essa escola a partir dessas lentes teóricas, que são esses textos, essas teorias que nós estudamos, esses autores, né? Como a gente percebe, né? Quando a gente vai fazer a análise da escola, a gente consegue perceber elementos daquilo que a gente leu, daquilo que estudou, né? Se a gente percebe esses elementos, a gente traz o autor, né? Tentando reforçar, né? O nosso texto, a nossa fala, as nossas reflexões, as nossas elaborações sobre o que a gente viu, ouviu, né? E sobre o que a gente percebeu na nossa inserção na escola, ok?
Gostaria também de dizer para vocês que a gente amanhã começa a semana 8, né? E na semana 8 é tempo de vocês ainda, né, finalizarem esse relatório, aprimorar. Então, você postou a atividade aqui, mas não é o fim, né? A produção do seu trabalho final, que é a sua avaliação, ela vem se construindo ao longo das semanas, né? Em cada semana você vai se debruçando sobre um aspecto e vai construindo o texto. Para que isso? Para que você não precise fazer tudo de última hora. Então, na semana 8 você tem aí à disposição, né, mais um tempo para você concluir a escrita do seu trabalho, que você já vem fazendo lá desde a semana 5, 6, tá? E a gente denominou essa semana aqui 8 de escola, reprodução e emancipação, socialização da análise crítica da escola da sala de aula, à luz da bibliografia de referência adotada ao longo das semanas, né? Então, aqui o objetivo é você consolidar toda a atividade que você fez na escola, né? Fazer a avaliação dessa prática, né? E do seu desenrolar na escola. Então, o desafio aqui é avaliar desafios, possibilidades e propor melhoria. Então, de tudo que você viu, né, agora você vai escrever o seu relatório final, aquele em que você vai aprimorar o que você fez na semana 5, na semana 6, na semana 7. Agora você vai consolidar tudo que você viu, ouviu, que você observou, né? E vai avaliar, né, o que você viu nessa escola, os desafios, as possibilidades, né, e propor melhorias. Né? Isso você vai fazer não com base exclusivamente na sua opinião, mas com base no material que nós estudamos, nas teorias não críticas, nas críticas retroativistas, nas tendências pedagógicas, né? Nos textos iniciais de Brandão, onde nós estudamos o que é educação, a função da educação, como mudou ao longo do tempo, né? Como era a educação nas sociedades primitivas, ao longo do tempo, né? Na história, a contribuição dos filósofos, né? Como é que a gente lê essa escola? Então, aqui você vai concluir a escrita do relatório de análise crítica. O título que eu desejo que vocês coloquem para esse relatório é Escola, Reprodução ou Emancipação. Pense que a gente estava falando lá das teorias críticas e não críticas, né? Desculpe, das teorias não críticas e as críticas reprodutivistas, e a gente estava falando em algumas dessas teorias, a conclusão que a gente chega é que a escola apenas reproduz, por exemplo, como aparelho ideológico do Estado, apenas reproduz aquilo que é posto para a escola para a manutenção do status quo, né? Para a manutenção da sociedade da forma como ela é. Ou emancipação, ou a gente entende que a escola pode romper, né, com esses padrões e ela também é um espaço de emancipação, de construção, né, de aprendizagens, de um sujeito, de formação de um sujeito que se emancipa e se emancipa não na escola, se emancipa no seu meio, né? No seu meio social, na sua comunidade, nos espaços onde ele interage. Que deverá ser descritivo vou contando, descrevendo, relatando aquilo que vi, ouvi, observei, tá? Mas não só descritivo, deve ser analítico também, onde você estabelece relação com as teorias, com os autores, onde você faz a sua própria reflexão, né, a partir desse diálogo aí. Então, você tem um roteiro que foi disponibilizado na aula 6 e 7, né, e a análise deverá tomar por base a bibliografia de referência adotada. Eu já repeti isso aqui várias vezes, né? Aqui você tem a orientação para o relatório final. Eu deixei aberto isso aqui já há um bom tempo, que era para vocês poderem ter acesso. Vocês vão produzir o relatório de acordo com o que está escrito neste documento, tá? Vocês vão é, usar o cabeçalho, colocar o nome de vocês, o nome do tutor de vocês, tá? Nome do tutor presencial, né?
E aqui, ó, assim propomos, né? A gente coloca um roteiro aqui, né? Indicando o que é, vocês devem compor. Vocês não vão copiar e manter isso no texto, não, né? Isso aqui serve como orientação para a escrita do seu texto, né? Então, a gente está dizendo aqui que dos registros que você fez na semana 6 e 7, com base nos roteiros que a gente disponibilizou, elabora o relatório com a síntese descritiva analítica do que observou, registrou na e sobre a escola, seus agentes, sobre as relações entre eles e com a sociedade. Siga o modelo disponibilizado, observe os critérios avaliativos. A atividade poderá ser realizada em dupla ou em trio, se for o caso, né? O relatório deverá ser entregue em uma única via no Polo EAD no dia 17. Apenas um exemplar por dupla ou por trio, certo? Impresso, você entrega lá, assinado, entrega, tá? E o relatório deve ser em formatado de acordo com a BNT, está aqui o formato do texto, né, dessa página, vocês vão formatar de acordo com as orientações que estão aqui, né? E o roteiro está aqui, gente. Título é Escola, Reprodução, Emancipação. Identificação da escola, coloca aqui o nome da escola, né? Endereço, o nome do gestor, da equipe gestora, as etapas de ensino, número de turmas, o turno, caracteriza a escola, a estrutura física da escola, o projeto político-pedagógico, né, que a gente pediu, os procedimentos metodológicos, diga como você fez, como foi sua chegada na escola, com quem você conversou, de que forma você abordou, se você fez só observar, se você fez uma entrevista com professores, com gestores, né? Qual foi a forma que você utilizou para poder obter as informações que obteve? Descreva isso aqui também, né? A análise crítica está aqui. Descreva a escola, né? Descreva como a escola define seu projeto educativo. Educar para quê, para quem, para que sociedade. Descreva como é que se dá a inserção da escola na comunidade e que tipo de relação. Aí eu quero que vocês fiquem respondendo essas questões. Não. Isso é um roteiro para orientar a escrita que vocês podem utilizar como parágrafos. Né? Para cada tema desse, para cada questão dessa, vocês vão utilizando um ou dois parágrafos, vão desenvolvendo, né? De modo que o texto tenha coesão, coerência, que tenha progressão. Tá? Descreva a forma de organização do trabalho pedagógico da escola, organização dos tempos, dos espaços, das turmas, dos espaços de trabalho coletivo, as formas de abordagem do ensino, da aprendizagem, a avaliação, a formação dos docentes ou a sua falta. Né? Descreva-se e como a escola acolhe a pluralidade socioeconômica e cultural no seu entorno e na própria escola. Descreva também, né, como a escola estabelece relações entre a gestão, aquela questão que a gente viu agora na semana 7, né, com a comunidade, né, e, por fim, a título de síntese final, apresenta a sua análise, buscando observar se a relação entre as formas de organização da escola, o papel da educação e a finalidade da escola ao longo da história, que a gente estudou, as tendências pedagógicas quais tendem a se alinhar, não tem que se enquadrar, se encaixar. E assim como as teorias da educação que possam esclarecer a forma como a forma de organização e o projeto educativo da escola. Né? Os critérios de avaliação estão aqui. Quanto à formatação, se formatou de acordo com o que a gente pediu, vai lá até 2 pontos. Se a estrutura do relatório, né, se você não desenvolveu a estrutura, essa estrutura aqui, ó, essa organização, se você não desenvolveu, você tem de 1 a 3 pontos, 2,1 a 3,9 pontos. Quanto à estrutura do relatório, se você desenvolveu os tópicos conforme o roteiro, de forma superficial, com base na sua opinião e sem base no material, de 4,5,9. Entretanto, se você, né, desenvolveu, né, respeitou a estrutura dos tópicos do roteiro que a gente solicitou, com base no material de estudo, fez análise, tudo direitinho, você tem de 6 a 7,9. E quanto à estrutura do relatório, né, ao final, se você desenvolveu tudo que a gente pediu, com base no material de estudo, e ainda acrescentou outras contribuições, sua nota vai de 8 até 10 pontos.
né? Então é isso. O roteiro está aqui, eu já disponibilizei desde o início da semana 7, né? Para que todos tivessem acesso. Antes disso, a gente já tinha relatado isso, também nas tutorias online. E, além disso, conversamos também sobre isso nos encontros presenciais, tá? A atividade avaliativa da semana é um fórum avaliativo onde vocês vão tecer aqui comentários e isso não está aberto agora, isso é para a semana 8 para abrir amanhã. Mas eu já fui aqui antecipando, tá certo? De modo que essa aula, ela vai compor a aula da semana 7 e 8, ok? E dúvidas, comentários e sugestões, a gente aguarda vocês, como sempre, aqui, preferencialmente no fórum de dúvidas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, e para a gente otimizar o tempo e o trabalho. Ok? Obrigada e até breve.